Olá, pessoal. Eu sou Elisângela Patrício da Silva, né? Podem me chamar de Elis Patrício, porque é assim que eu mais me identifico. Venho aqui, eu sou pedagoga, né? Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Alagoas, pela UFAL, né? E a convite da Eleve Consultoria, a quem eu já agradeço essa parceria, né? A gente veio trazer algumas discussões para vocês, aqui do município de Salgado de São Félix, né? Infelizmente, o processo que estamos enfrentando, né, esse processo de pandemia, não nos deu a possibilidade desse encontro presencial, mas a gente, né, consegue, está tentando fazer essas adaptações também, né? E já agradeço a acolhida de vocês, né, que hoje a gente vai passar um dia diferente. Eu vou estar aí com vocês desta forma, né? Forma a gente vai estar nesse encontro virtual, mas promovendo essas discussões, algumas reflexões a respeito da aprendizagem significativa. Né? Para onde foi essa aprendizagem? Para onde foi a aprendizagem? E a imersão nesses novos contextos, né? Pensando sempre nessa aprendizagem. A gente não pode esquecer que nós estamos imersos em novos contextos. Essas crianças, esses estudantes, eles estão voltando para a escola carregados de novos significados, né? Então, desde já, né, como eu já disse, estou feliz de estar aí, agradeço muito a acolhida de vocês e hoje a gente vai ter um dia diferenciado, mas sempre pautado nesses conceitos, as reflexões, né? Quem é esse meu estudante que vai chegar na escola? Como eu vou desenvolver essa aprendizagem com eles? E é isso. Até já eu vou começar a mostrar para vocês como é que vai acontecer o processo. Vamos aguardar. A toda a equipe da Eleve Consultoria, meu muito obrigada pelo convite, para que juntos possamos construir, né, esse processo de construção, né, e disseminação da aprendizagem. E hoje nós vamos falar sobre aprendizagem significativa. Para onde foi a aprendizagem? Imersão em novos contextos na busca pela aprendizagem significativa. Eu sou Elisângela Patrício da Silva, podem me chamar de Elis, pedagoga, mestra em educação pela Universidade Federal de Alagoas. A partir do título, né, já a partir dele, a gente já começa a elencar diversos questionamentos, né? Então, assim, o título já faz com que a gente comece a pensar do que a gente vai falar, o que a gente traz, o que a gente compreende sobre essa aprendizagem significativa, né? Aí eu elenco aqui 3 questionamentos. Primeiro, aprendizagem significativa, eu questiono, o que é isso? Imersão em novos contextos. Que novos contextos? O que é que eu estou falando? O que é que eu quero dizer com isso? E o terceiro, estamos na escola. E agora? O que a gente vai fazer? O que tem a ver essa aprendizagem significativa nessa imersão em novos contextos, mas é dentro da escola, né? É fazer essa relação, essa correlação, essa aprendizagem, ela tem que surgir dentro do contexto escolar. Ela tem que trazer para esse contexto, que a gente está chamando em novos contextos. Mas que novos contextos são esses? Mas Elis, e toda aprendizagem não é significativa? Qual o sentido dessa pergunta? Né? Toda aprendizagem é significativa? Deveria ser, né? Aprendizagem você tem que significar. Né? E esses novos contextos? O que a gente está vivendo? O que a gente está passando? A gente tem que começar a refletir. Que novos contextos são esses? Né? Estamos vivendo em um processo pedagógico de um tempo considerado, abre aspas, normal, fecha aspas. Que contexto é esse que nós estamos vivendo? Mas a escola, ela continua. A gente continua como processo, a gente continua como sujeitos atuantes dentro do processo educativo. Nós estamos dentro da escola, mesmo que de outras possibilidades, mas a escola continua. E esse novo contexto, essa aprendizagem significativa, ela tem que fazer parte do nosso chão escolar, né? Tem que fazer parte desse processo, que é um processo que não pode ficar de lado, que é justamente a aprendizagem. Então vamos lá, vamos tentar conceituar, vamos tentar compreender, né, conceituando
Essa aprendizagem significativa, o que é que quer dizer? O que é essa aprendizagem? Como ela se caracteriza, né? Então, quem é? Essa aprendizagem, ela se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior consistência cognitiva. Tá, Elis, mas o que é que você quer dizer com isso? Que a gente não pode ignorar o que o estudante, que o discente traz. Ele tem um conhecimento prévio, seja ele criança na primeira infância, na educação infantil, seja ele na educação de jovens e adultos, seja ele na universidade, no curso de graduação, seja ele numa pós-graduação. Não importa o nível de educação, desenvolvimento, não importa o nível de graduação, nível de conhecimento que ele está. Todo sujeito tem um conhecimento prévio, ele conhece algo. Então, esse conhecimento prévio, ele não pode ser deixado de lado. Você tem que partir desse pressuposto, você tem que partir desse entendimento que todos temos um conhecimento prévio em algo. Então, a gente está tratando da criança, a gente vai achar que a criança não tem? Claro que ela tem, né? Ela tem esse conhecimento, ela vai trazer, então ele vai trazer esse conhecimento prévio e aí vai começar o processo. Esse conhecimento prévio, ele vai ganhar um significado maior, porque ele vai ter uma consistência cognitiva, ou seja, esse aprendizado, que é o aprendizado escolar, aprendizado formal, ele vai se tornar mais consistente, com uma aprendizagem significativa de fato, se tiver essa relação, essa correlação de conhecimento prévio e o cognitivo. Ou seja, o que ele já traz na bagagem e o que a escola oferece, que a gente chama de conteúdo formal escolar. Tá, Elis, mas o que é necessário fazer para que essa aprendizagem aconteça? O que é preciso fazer? O que é que a gente pode fazer? Né? E aí a gente já traz lá em 98 os parâmetros curriculares nacionais, os mais conhecidos PCNs, né? Quando ela diz que investir em ações que potencializem a disponibilidade do aluno para a aprendizagem, o que se traduz, por exemplo, no empenho em estabelecer relações entre seus conhecimentos prévios sobre um assunto e o que está aprendendo sobre ele. Ou seja, não é tão novo assim, né? A gente está falando lá dos PCNs em 98, que já traz esse conceito, já dá essa possibilidade, ele já dá essa indicação que é possível fazer uma aprendizagem significativa dentro do contexto escolar, né? E aí, quando a gente se reporta lá para aquela frase célebre, né, do ilustre Paulo Freire, quando ele diz: o conhecimento do mundo precede o conhecimento da palavra. Ele está dizendo isso, que o sujeito, né, que o estudante, ele já tem o conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo deve ser valorizado, né, para que aconteça esse conhecimento da palavra. Quando ele está falando desse conhecimento da palavra, ele está dizendo o conhecimento formal, o conhecimento porque mesmo aquele sujeito, aquele estudante, que não tem ainda o ato formado da leitura, do cognitivo, o processo de leitura e escrita formal, já organizado cognitivamente, ele tem uma leitura de mundo. Ele conhece, ele tem o saber do contexto dele, sabe? Então, assim, não é possível fazer desde que seja compreendido, que haja esse entendimento de que o conhecimento prévio, ele é essencial para que aconteça uma aprendizagem significativa. E como inserir a aprendizagem significativa? Como trazer essa aprendizagem, né, para dentro do contexto da educação formal, dentro da escola? Então, é necessária uma situação de ensino potencialmente significativa, planejada pelo professor, que leve em conta o contexto no qual o estudante está inserido e o uso social do objeto a ser estudado. Os conhecimentos prévios dos alunos, dos estudantes, sempre devem ser levados em consideração. Incorretas ou incompletas as ideias prévias
trazem informações sobre a forma como eles pensam, né? Então, mais uma vez, né, é preciso dar esse lugar de importância a esse conhecimento prévio. Nem que seja um conhecimento que a forma como se coloca seja dita que está incorreta ou incompleta. Ele precisa trazer isso que ele já conhece para que o professor consiga colocar dentro do seu planejamento o formal. Então, fazer essa relação para que aconteça essa aprendizagem, aconteça a inserção dela dentro do contexto escolar. E aí a gente traz, né, um conceito, uma afirmação do David Pohl, quando ele diz que o fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece. A gente está falando de um dos maiores, se não o maior, estudioso da aprendizagem significativa, né? Então, ele passou anos e anos debruçado no conhecimento e mostrando que é possível fazer de forma que haja de fato essa aprendizagem e que ela dê um retorno. Porque é importante que a gente compreenda que é uma aprendizagem que já está sendo feita, mas que a gente precisa estar sempre lembrando que é muito importante, que a gente tem que entender que esse novo contexto que a gente está vivendo em contextos diferenciados demais. Essa criança, ela vai vir com todo um período que está marcado na nossa vida. Esse período pandemia, né? Esse período pandêmico que estamos vivendo, aí sim que causa mais ainda essas preocupações, né? O que é que a gente vai fazer? Essas crianças, elas vão voltar para a escola, esse estudante vai voltar para o seio escolar. Como a gente vai lidar com isso, né? Que tipo de educação a gente vai oferecer a partir daí? Mudou, gente. Muita coisa está mudando. A gente não pode esquecer que vão vir vivências, né? Vão vir aprendizado. Nunca se pensou na criança nesse período, tanto tempo fora da escola. Está acontecendo a escola remota? Está. Está acontecendo, as atividades estão indo? Estão. Mas a criança, ela está fora desse contexto formal. Por mais que se mande atividade, por mais que se elabore um planejamento, criança, estando na escola, com essa relação, com esse professor, com essa professora, o aprendizado ele vai se tornar mais significativo, sim, né? E aí a gente não pode deixar de não pensar, né? Como vai ser a escola agora? Como é que a gente vai lá para a fase inicial, né? Como é que a pergunta que está lá na fase inicial, né? Essa imersão, eles se vão dar em novos contextos, né? Esse contexto que a gente deixou desde 2020, a gente deixou a escola em 2020 dessa forma, de forma presencial, a gente está voltando em novo contexto. A gente está voltando num contexto que essas crianças, ela teve uma maior relação com o contexto social em que elas estão inseridas. E a gente não pode esquecer disso. Então, pessoal, dando continuidade, a gente trouxe para vocês um pequeno vídeo, bem curtinho, né, mostrando umas possibilidades de se trabalhar a leitura, a contação de história, né? Como fazer com esse processo de contação de história, de leitura, né, no âmbito escolar, as possibilidades que se pode fazer com ele, com essa leitura, para que aconteça essa aprendizagem significativa. Porque a gente não pode esquecer que a leitura, a contação de história, porque a gente, quando entende de leitura, a gente não deve levar apenas para o aluno, para o estudante, para o docente que está alfabetizado oficialmente, né? Ele já tem a aquisição da leitura e da escrita. A gente tem que entender que é justamente nessa construção oral do ouvir, do compreender, do falar o que ele compreendeu, que se vai construindo esse processo da aquisição da leitura formalmente falando. Então, a gente trouxe esse breve vídeo. Observe algumas possibilidades, né, de que se pode fazer, porque a gente também não pode esquecer que esta criança, este aluno, este docente, esse estudante, ele vai trazer N informações ricas sobre o cotidiano dele, a partir do momento que ele começa a trazer elementos desse contexto que ele está inserido para as histórias que serão construídas. E aí a gente também vai estar construindo uma aprendizagem significativa.